Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém, queridos? Estamos aqui novamente, dando continuidade aí ao nosso estudo do profeta Sofonias. Hoje nós vamos falar um pouco da mensagem, do livro do profeta Sofonias e também a conclusão, do estudo do profeta. Então terminamos hoje aí esse estudo. Que Deus novamente nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a compreender aí a sua palavra. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o contexto histórico que envolvia ali o profeta Sofonias. Ele foi profeta durante o reinado de Josias. Aprendemos que durante aí mais de 50 anos houve um silêncio profético ali no reino de Judá, durante o reinado ali de Manassés, que durou cerca de 55 anos. Foi um reinado muito ruim, como dizemos, os historiadores dizem que foi durante o reinado de Manassés que Isaías foi morto, cerrado ao meio. Então Manassés inicia o reinado sobre Judá fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Diferente do seu pai, Ezequias, que foi um bom rei para Judá. Manassés começa fazendo tudo de errado, mas diz a palavra que ele se arrepende, se volta para o Senhor e começa então a desfazer todo o erro que ele havia feito. Mas após a sua morte, o seu filho Amon assume, e ele não só faz tudo o que é mal aos olhos do Senhor, como o seu pai Manassés fez, mas diz a palavra que ele duplica isso, ele multiplica o mal. Então Judá sofreu muito durante o reinado de Manassés e de Amon. Quando Josias assume, ele começa uma restauração ali da adoração, do culto, do templo, mas Sofonias nos mostra que o tempo em que Judá esteve sob o reinado de Manassés e Amon atingiu fortemente o caráter da nação de Judá, e isso continuou fazendo com que o povo ainda tivesse uma conduta de desobediência, uma conduta contrária à aliança de Deus que Deus fez com eles. Então eles prestavam culto a outros deuses, eles tinham as suas relações sociais totalmente degradadas, eles eram rebeldes, eram desobedientes, eles não ouviam a voz do Senhor. E Sofonias então ele vem com a sua palavra de profecia, e nós vemos basicamente nesse livro então duas mensagens básicas desse livro de Sofonias ali ao povo de Judá. Uma delas é a ameaça então iminente de julgamento, e a outra mensagem é uma mensagem de restauração e de livramento. Então o julgamento ele é mostrado no livro de Sofonias como sendo o dia do Senhor. E é um julgamento feroz, irmãos, avassalador, o que Sofonias nos mostra aqui. Um julgamento quase que sem paralelos em toda a Escritura. E aí nós vamos ler um pouquinho então desse julgamento. O primeiro que nós vamos ler, ele está lá em todo o capítulo 1, a gente não vai ler todo o capítulo 1, os irmãos podem ler depois, mostra ali um julgamento do Senhor sobre Judá. E no capítulo 2, do versículo 4 a 15, nós vamos ler agora então, convido os irmãos aí a abrirem suas Bíblias em Sofonias, capítulo 2, versículo de 4 a 15, diz assim: Gaza será desamparada, e Asquelon destruída. Asdod será expulsa ao meio-dia, e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes do litoral da nação dos quereteus, a palavra do Senhor é contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, sem que reste nem sequer um habitante.
O litoral se transformará em pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor seu Deus cuidará deles e os trará de volta do cativeiro. Ouvi o insulto de Moabe e a zombaria da terra de Amon, com que insultaram o meu povo e ameaçaram tomar-lhe o território. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: tão certo como eu vivo, Moabe será como Sodoma, e a terra de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal e ruína perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante da minha nação os possuirá. Essa será a recompensa da sua arrogância, pois insultar e ameaçar um povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações o adorarão, cada uma em seu lugar. Ó etíopes, vós também sereis mortos pela minha espada. Ele ainda estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma ruína, terra árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos, todos os animais selvagens, pelicanos e bichos selvagens se alojarão no topo de suas colunas. O som das aves se ouvirá nas janelas, e haverá ruína nas entradas, pois ele expôs o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre, que vivia em segurança, que dizia no coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Como ela se transformou em ruínas, em toca de animais selvagens. Todo aquele que passar por ela zombará e sacudirá a mão. Então aqui a gente vê Sofonias, fazendo ali o julgamento contra outras nações. E o interessante é que Sofonias julga a grande potência da época, que era a Assíria, como nós aprendemos aí na aula retrasada, no sábado à noite. A Assíria, ela toma o reino do norte, toma Israel, Samaria, e se torna a grande potência. Mas nós vamos ver mais para frente que o Império Babilônico, Nabucodonosor, ele se torna a maior potência, e ele toma a Síria e destrói tudo. É o que Sofonias está falando aqui, que a Síria se tornará ali em ruínas. Aí agora nós vamos ler o capítulo 3, versículo de 1 a 8, que Sofonias então se volta agora a Jerusalém, e traz a palavra de julgamento então ao povo do Senhor ali em Jerusalém. Vamos ler? Capítulo 3 de Sofonias, versículo de 1 a 8. Diz assim: ai da cidade opressora, rebelde e contaminada, não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus oficiais são leões que rugem no meio dela, seus juízes são lobos da tarde, que nada deixam para o dia seguinte. Seus profetas são levianos, homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não pratica o mal. Manifesta a justiça a cada manhã. Ele nunca falha, mas o injusto não se envergonha. Exterminei as nações. As suas torres serão destruídas. Fiz suas praças ficarem desertas, a ponto de ninguém passar por elas. Suas cidades foram destruídas, até ficarem sem ninguém, até que ninguém habitasse nelas. Eu dizia: certamente terá temor de mim, e aceitarás a correção. Assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo que eu havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada, e mostraram seu desejo de praticar todo tipo de maldade. Portanto, diz o Senhor: esperai por mim no dia em que eu me levantar para saquear, porque o meu propósito é ajuntar nações e reunir reinos, para derramar a minha indignação e todo o furor da minha ira sobre eles. Esta terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Então aqui nós vemos o julgamento de Deus sobre Israel. Mas vemos também, irmãos, que essa mensagem que o profeta traz, esse julgamento que ele faz sobre Jerusalém, não é um julgamento somente punitivo, mas também disciplinador.
Nós aprendemos que quando algumas coisas, né, acontecem com as nossas vidas, né, é disciplina do Senhor. Então, muito desse julgamento, desse mal, né, que recairia sobre Jerusalém, era também uma disciplina de Deus sobre aquele povo, né? Então, quando as nações não tiverem sido castigadas, né, elas tiverem sido castigadas, quer dizer, né, elas invocarão ao Senhor com lábios puros e o servirão de coração. Está aqui no capítulo 3, versículo 8 e 9. Nós vamos ler aqui, né? Acabamos de ler o 8, então nós vamos ler só o 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito, né? Então é um julgamento também disciplinador. O povo, né, seria purificado, né, e buscaria o Senhor então de todo o coração. E aqui também nesse livro nós vemos novamente o conceito do remanescente, que é um grupo que sobrevive a todo esse castigo de Deus para se tornar ali o núcleo, né, de continuação do povo de Deus. Capítulo 2, versículo 3, né, de Sofonias nos mostra isso também. Ele fala, né, buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que cumpre seu juízo, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. Então havia sempre um povo que era justo, que era obediente, que seguia o Senhor. Então esse povo, no dia do julgamento, ele seria poupado, né? Então esse povo, que a palavra diz que é o remanescente, né, ele sempre surgirá, um povo correto, obediente, um povo sem pecado, como fala aqui no versículo 13 do capítulo 3 de Sofonias. Diz assim: o remanescente de Israel não praticará o mal, nem proferirá mentira, e não se achará língua enganosa na sua boca, pois se alimentarão e se deitarão, e não haverá quem os espante. Então sempre haverá, né, no meio do povo de Deus um remanescente, um povo, né, que realmente obedece ao Senhor, um povo que realmente o serve, né, um povo que não pratica o mal, um povo que não é rebelde, né, um povo que, né, surge ali sem pecados. Então, irmãos, Deus ele não tolera o soberbo, mas o submisso e o humilde sempre será preservado. Cumprida então, né, a parte do Senhor ali na sua aliança. Amém, irmãos? Então, Deus ele não habita, né, no meio do seu povo. Deus habitará, né, no meio do seu povo, consertará erros passados e dará então, né, sempre notoriedade àqueles que o obedecem. Então Deus ele olha sempre, né, ao seu povo que o obedece. Deus olha sempre, né, para o seu povo que é humilde, que não é soberbo. E é no meio desse povo que Deus sempre habitará, como fala aqui no capítulo 13, no capítulo 3, desculpa, irmãos, do livro de Sofonias, do versículo 17 ao 20. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria, ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Reunirei os que te pertenciam e que se entristecem por causa das festas solenes, sobre os quais havia o peso da humilhação. Naquele tempo agirei contra todos os que te afligem. Salvarei o aleijado e recolherei os dispersos. Farei com que sejam honrados e reconhecidos em toda a terra onde foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. Amém, queridos? Concluindo então aí o estudo de Sofonia, nós vemos que nós não podemos nos enganar, né? Deus ele nunca aceitou e nunca aceitará a desobediência. Deus nunca aceitará, irmãos, a falsa religião. Deus nunca aceitará a opressão, né? Como o pastor Edson nos ensinou na escola dominical no domingo de manhã,
né? Uma das virtudes de Jesus era a compaixão, né? Então Deus nunca aceitará no meio do seu povo um povo opressor, um povo odioso, mas sempre um povo compassivo, né? A rebeldia, Deus nunca aceitará um povo rebelde. Deus nunca aceitará um povo que não o adore unicamente, somente a Ele. Deus não divide sua glória, sua adoração. E sempre, irmãos, que isso ocorrer, Deus sempre virá com julgamento e com condenação sobre o seu povo. Mas nós também não podemos esquecer, e isso o livro de Sofonia nos mostra, que quando o povo de Deus decide viver em comunhão única com seu Deus, isso trará grande e imensas promessas de Deus. Se unicamente vivermos em adoração a Ele, poderemos com certeza cantar o cântico de Sofonias, que está aqui no capítulo 3, versículo 14 a 16. Diz assim, é um hino bem conhecido. Se o irmão Paulo encontrar aí, coloca aí, irmão Paulo, depois da nossa ministração. Diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Que esse hino seja então uma verdade, irmãos, vivido em cada um de nós, né? Que sejamos um povo aí realmente obediente, um povo fiel, como também o pastor Edson disse, um povo fiel até o fim, até o dia do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Deus abençoe, queridos. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor teu Deus lançou fora o teu inimigo, afastou os juízos que eram contra ti. O Deus de Israel, Ele está no meio de ti, poderoso para te salvar. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, Israel. Alegre-se, Israel, regozija-te e exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Mas, ó Sião, não enfraqueçam tuas mãos. Tu já não verás daqui em diante mal algum. Farei de ti um nome e um louvor em toda a terra, e os povos verão que eu sou o Senhor.